Oi, gente, Roberto Arrillo Bíscaro aqui. Nesta sessão do canal, utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre temas que podem cair no Enem, nos vestibulares. O nível, portanto, é de segundo grau de ensino médio. Mas todo mundo que gosta de literatura é muito bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre o parnasianismo, que foi um movimento literário que aconteceu e começou a acontecer na França e aqui no Brasil também foi bastante forte. Na França, ele começou em 1866. Na verdade, assim, entre 1866 e 1876 foram publicados 3 volumes de poesia chamado Parnaso Contemporâneo. Parnaso é um nome de um monte, de uma montanha na Grécia, na qual, segundo a mitologia, habitava o deus Apolo e as musas dos artistas. Então, você já pega aí, pelo nome, isso vai gerar parnasianismo, né? Você tem uma ligação com a cultura clássica, que era uma cultura muito formalista. Isso vai ser muito importante no parnasianismo, tá? E no Brasil começou em 1882, com o livro Fanfarras, do Teófilo Dias. Mas se a gente pegar, então, 1866, né, que foi quando começou na França, então você vai perceber que o período histórico foi o final do século XIX. Então é bom a gente dar uma olhadinha no que estava acontecendo, né, no século XIX, para entender melhor a reação dos poetas parnasianos. Se você já estudou realismo e naturalismo, você vai perceber que essas duas correntes literárias, ou 3, né, realismo, naturalismo e parnasianismo, elas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Na verdade, são respostas diferentes, de formas literárias diferentes, para as questões sociais e, no caso da literatura, uma resposta contra a idealização, a fantasia, o subjetivismo, a cor local do romantismo, né? Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Eu até sugiro que você dê uma olhada nos vídeos onde eu falo sobre o contexto histórico, né, do realismo, naturalismo, para construir uma base mais sólida. Mas, de modo geral, é assim, o século XIX ele foi muito marcado pela tecnologia, a máquina a vapor, né, o trem. Imagina como que uma sociedade que levava dias para mandar uma carta, ou uma pessoa levava dias para ir de uma cidade a outra, de repente começou a ir em horas, né? Então, uma velocidade inimaginável para aquela época. Muitas outras invenções. Então, a ciência e, por consequência, a racionalidade estavam muito em alta na segunda metade do século XIX. E havia a corrente do positivismo, né, que dizia que a ciência e o pensamento racional trariam o progresso só seria alcançado através da ciência. Só que, de forma geral, as pessoas também viam que toda essa promessa da razão e da tecnologia não se consubstanciou na melhoria de vida de todas as pessoas, né? O que se observava, na verdade, era um distanciamento cada vez maior econômico entre a burguesia e os trabalhadores, né? Pessoas ficando cada vez mais pobres, trabalhando cada vez mais, se aglomerando em cidades sujas. No campo da prosa, a literatura respondeu a essa dicotomia, né, entre razão e ciência e essa sociedade toda bagunçada da época, e toda pobre e tal. Na prosa, isso foi respondido com uma prosa de denúncia. Na poesia, e aí que você tem que ficar ligado, né? O parnasianismo é essencialmente poético, foi essencialmente uma escola literária de poesia. Os autores parnasianos, eles fizeram exatamente o oposto. Ao invés de denunciar, falar dos temas sociais, eles fizeram uma poesia altamente formal, daí que eu falei
essa ligação com o classicismo, para você lembrar, com as formas clássicas. Era uma poesia altamente formal que estava muito mais preocupada em palavras bonitas, raras, palavras difíceis, e tentava colocar na poesia alguns preceitos da ciência, tá? Então tá vendo que aí até tem uma ligação com o naturalismo. Construir uma poesia objetiva, impessoal, universal, né? E aí você vai ver que é antirromântica também, porque a poesia, a literatura do romantismo era subjetiva, gostava muito de insistir na cor local, tal, enquanto que a poesia do parnasianismo foi uma resposta cientificizada, vamos dizer assim, era uma tal de poesia científica, só que descolada da realidade. Ao invés de ela tratar de assuntos sociais, ela era uma poesia que fugia dos temas sociais, uma poesia bastante alienada, uma forma de literatura que tentava se descolar inclusive do mundo tecnológico da época, da realidade social. Era uma poesia que tentava girar em torno dela mesma, né? E esse comportamento durou várias décadas, até mais ou menos por volta do modernismo. No Brasil, ainda no modernismo, você tem poetas que ainda operavam no modelo parnasiano. A gente vai ver as características gerais em um outro vídeo. Algumas eu já dei aqui, depois eu repito. Tá? Mas em termos de contexto histórico é isso, né? Era uma sociedade que estava cindida, dividida entre uma promessa de progresso dado pela tecnologia, só que, por outro lado, era só promessa, porque você via um monte de gente cada vez mais pauperizada, em cidades sujas, poluídas, e a poesia, então, não tratou desses assuntos, ela tratou de fugir desse contexto social e foi habitar ela mesma, né? A poesia falando da poesia, a forma pela forma. Tá? Tchau, pessoal!